para cá comigo, vamos continuar a falar um pouquinho mais sobre... Na verdade, assim, nós estamos falando um pouquinho mais sobre saúde e sobre a melhor idade e também os reflexos da convivência do pessoal da melhor idade com os mais jovens. O doutor Fernando está aqui com a gente hoje para falar do oposto, que são os direitos... Felipe, desculpa, Felipe. Imagina. Que são os direitos desportivos para crianças. E precisa tomar cuidado também no que diz respeito a isso, porque muitas pessoas se animam demais. Muitas crianças e muitos pais sonham para as crianças serem jogadores de futebol. Muitas crianças são criadas pelos avós e daí até pela falta de informação desse pessoal um pouco mais velho, existem armadilhas, principalmente no que diz respeito a incluir a criança num time de futebol. Nós temos visto nos últimos 3 anos denúncias gravíssimas de crianças que são tiradas de casa, em geral de lugares mais afastados do país, pessoas que não têm muito conhecimento, que não sabem pesquisar na internet, e essas pessoas vêm para São Paulo através de possíveis agentes que depois se descobre que não são agentes, as crianças ficam perdidas aqui. Estamos falando de adolescentes que muitas vezes não conseguem mais o contato com a família, passam fome, se frustram e alguns que poderiam ser bons jogadores caem nas mãos erradas, né? Isso eu acho super importante a gente falar, né, Felipe? Porque infelizmente é uma realidade, né? Sem dúvida, Keila. O futebol, na verdade, é uma grande vitrine para esses jovens de poucas condições financeiras. Então, às vezes, eles acabam caindo na ilusão de que a única saída é o futebol. Então, o que a gente sempre deve priorizar e deve buscar são informações sobre as entidades de prática desportiva que possuem o certificado de clube formador. Ah, então não é todo time de futebol que pode agregar essa criança e começar a treiná-lo. Existem regras para isso também? Isso. Na verdade, os clubes formadores são credenciados pela CBF e pela Federação Paulista, por exemplo, aqui em São Paulo, no sentido de que eles devem oferecer diversas condições para esses jovens que estão em formação. Tá. Eles devem prestar assistência educacional, odontológica, médica, analisam a frequência escolar. Então é muito bom para que os pais, e muitas vezes hoje em dia, sendo o Dia do Idoso, a gente não pode deixar de lado os avós que representam também, às vezes, um papel fundamental no acompanhamento. No incentivo, né, Felipe? E no acompanhamento, às vezes o pai e a mãe estão trabalhando e não pode levar o atleta, o garoto, ao treino. Agora, Felipe, eu tenho uma dúvida. Você falou que existe esse credenciamento. Então, na verdade, essa coisa dos agentes que aparecem para levar essas crianças para o clube, ela é desnecessária? O pai pode entrar na internet, saber quais são os times e tentar entrar em contato, porque deve existir uma peneira, um tempo, todo ano, acho que 2 vezes por ano, né? Sim. E é melhor fazer isso do que confiar em pessoas que a gente não conhece, achando que pode ajudar? Na verdade, também existe um credenciamento de agentes profissionais. Que daí tudo, no site da CBF... Tem tudo isso. Se você buscar no Google clubes formadores, ele vai te dar no site da CBF quais são esses clubes. E agentes cadastrados, a mesma coisa? A mesma coisa. Por isso que nós falamos para você que é importante esse alerta, porque nós estamos falando, você pode falar, mas isso é fácil, eu sempre entro na internet. Só que nós estamos falando de um país onde ainda existem muitos lugares que a acessibilidade é precária, ou que tem acessibilidade à internet, acesso à internet, mas não tem pessoas que saibam mexer, não é? Uma coisa que nós estamos falando de gente de longe, que na verdade os maiores problemas são de pessoas que moram muito longe das regiões centrais, né, Felipe? Sim, e aí vem de regiões esparsas do Brasil para as grandes capitais, sem o devido acompanhamento e por vezes ficam abandonados. Então o cuidado... É uma judiação, isso, sem dúvida. E às vezes, no sonho de se tornar um grande atleta, acaba acabando com a própria vida e com a da família. Então é sempre bom buscar essas informações. Os empresários e agentes e tudo são cadastrados, são de confiança, a família pode buscar referências, verificar quais são os atletas que passaram por aqueles empresários, para evitar que se tenha essa frustração logo na infância. Então a gente sempre recomenda quando nos perguntam, é necessário um agente para um garoto de 14 anos de idade, que é quando a Lei Pelé inicia a formação, por lei, a formação só pode ser iniciada a partir dos 14 anos. A gente sempre fala, bom,
a partir dos 14 anos se inicia a formação, mas só é permitido a formalização de um contrato profissional aos 16 anos. Então, deixa eu ver se eu entendo. Pessoal que joga antes do dente de leite, essas coisas, é tudo gente que só treina. Não é para ganhar nada. Não. A criança vai lá, vai para a escola e tal e vai treinar no clube. Exato. Passou disso, já é proibido por lei. Já é proibido. proibido. Não é para trabalhar, nem para ganhar e nem para nada. Não, o contrato... Chegou aos 14. Daí a criança pode ser contratada através da Lei Pelé? É mais ou menos isso? Perfeitamente. Até os 14 anos, a atividade em regra é lúdica. Certo. Embora os clubes participem de competições oficiais, claro, sub-13, sub-11, vamos dizer não. assim. Tá. A partir dos 14 anos, há de se formalizar um contrato de formação. Certo. Que pode haver uma remuneração, contudo sem vínculo empregatício. Eles exigem outras formas. É como se a criança, que o adolescente, como o adolescente pagasse para estudar, recebesse para estudar. Perfeito. Vamos dizer assim. É um estágio na área do desporto. Certo. Então, o estagiário recebe uma bolsa de remuneração. Entendi. E o atleta em formação também. Daí, a partir dos 16, ele pode ser um funcionário do clube. Perfeito. Ter um contrato especial de trabalho desportivo. Esse contrato, ele reza que a pessoa pode ter o tempo dela para estudar também? Ou ela tem que morar nas dependências do clube? Ou ela pode ir para casa, voltar e ter a vida dela normal fora do clube também? Sendo um atleta profissional, ele tem que cumprir os requisitos que o contrato ali determina, né? Um garoto de 16 anos ainda está na escola. Então, ele vai continuar a formação dele até o ensino médio, certo, já sendo um profissional. Os clubes com certificado de clube formador vão exigir, inclusive, que ele apresente os atestados de que ele esteja realmente estudando. Matriculado. Perfeito. Isso é o mais importante, né, na verdade. Sem dúvida. E o que os pais ou os avós têm que prestar muita atenção para não colocar a própria criança numa enrascada? Eles têm que, na verdade, acompanhar o dia a dia, verificar quem são as pessoas que estão ao lado ou fazendo propostas no pé do ouvido do atleta. Por quê? Porque às vezes um talento de 16 anos é desvirtuado para uma carreira promissora, com uma falsa promessa de uma oportunidade no exterior, e quando vê, a passagem de volta nem existe. E daí a pessoa não consegue mais nem treinar, desiste da carreira que poderia ser promissora. Olha, mas na minha opinião, é muito importante que você sempre tenha um advogado, busque um especialista para te dar todas as orientações e também para tratar disso de maneira legal no contrato entre você, ou seu filho, ou seu neto e um clube. É porque tem muita coisa, muitas cláusulas que a gente não entende. Então eu vou deixar os contatos do Dr. Felipe aqui para você. Se você tiver alguma dúvida, você liga para ele, entre em contato com ele, tem o e-mail que é o felipe@fri, é isso mesmo, Felipe? fril.com.br, felipe@fril.com.br. Tem o Instagram também, que é o FrioADV, tá? Nós já falamos Frio com a L, ADV pelo Instagram. E tem o telefone também, que é o 3105-8485. Todas as informações estão aí na tela para você. É importante que você tenha, sim, a ajuda de um especialista. Adorei, Felipe. Volte sempre. Uma alegria te receber. A alegria foi minha.